Boa noite, irmãos, irmãs, amigos e amigas. Eu sou o pastor João Pereira e vamos para mais uma mensagem da palavra do nosso Deus. Vamos ler o livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Um texto certamente já conhecido dos crentes, que diz assim a palavra do nosso Deus. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor Deus, pedimos a direção do vosso Espírito Santo para que possamos compreender essa mensagem e que ela venha produzir um grande efeito transformador na vida de todos que estão assistindo esse vídeo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, amados irmãos, amadas irmãs, amigos e amigas, o tema da mensagem já está no próprio texto, que é Até aqui nos ajudou o Senhor. E nós podemos ver que Deus tem sido um auxílio constante na vida do povo hebreu desde a saída do Egito, né? Até a palavra Ebenezer significa em hebraico auxílio. E a gente tem visto aqui que Deus ajudou o povo colocando líderes capazes para conduzir o povo até a terra prometida, como foi o caso de Moisés, de Arão, de Josué, de Miriam, e até um texto que está lá em Miqueias capítulo 6, versículo 4, diz assim: Pois te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti a Moisés, a Arão e Miriam. Então veja que a Bíblia diz que Deus levantou líderes para conduzir o seu povo à terra prometida, como ele faz nos tempos atuais, né? Ele levanta homens de Deus, mulheres de Deus, que conduzem o povo à terra prometida, né? Que conduz aos ensinamentos da palavra do nosso Deus. E nós podemos ver, irmãos, que depois que da morte de Moisés, Deus levanta Josué para conduzir o povo até a terra prometida, e ele cumpriu, né? Ele chega a Josué e diz que Moisés, o meu servo, é morto, e manda que ele então se levante e conduza o seu povo à terra prometida. E ele cumpriu, né? No livro de Josué, no capítulo 21, do versículo 43 ao 45, a gente vê aqui, então, quando a Bíblia diz assim: Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então veja que a promessa de Deus, ou as promessas de Deus para Israel, todas se cumpriram. Nenhuma das promessas de Deus deixou de ser cumprida na vida do povo hebreu. Assim que também como a Bíblia hoje ela tem promessas para nossas vidas, para a sua vida, para a vida de todos nós, Deus, através dessa palavra da Bíblia Sagrada, ele nos promete também a terra prometida, que para Israel foi a terra de Canaã, mas para nós que somos cristãos, que cremos na palavra do nosso Deus, a terra prometida nós sabemos que é o céu, o lugar que nós almejamos ir, o lugar que nós iremos morar, o lugar que a qualquer momento estaremos então habitando nesse lugar maravilhoso em que Jesus foi preparar para nós, esse lugar para que possamos por toda a eternidade habitarmos nesse lugar. Então, mesmo depois de tudo isso, depois de Deus ter dado a terra prometida a Israel, ele continuou ajudando o povo
através dos juízes, né? Depois da morte de Josué, ele ainda continua ajudando sempre, auxiliando o povo nas batalhas da vida, nas guerras. Nós podemos ver no livro de Juízes que Deus levanta homens que são chamados de juízes para liderar o povo de Deus em batalhas, para livrar o povo de Deus das mãos dos inimigos. E a gente pode ver isso também, né, nesse livro, até o juiz Samuel, né, que encerra-se com o juiz Samuel, onde depois de Samuel passa então a vir a monarquia em Israel. Então Deus tem nos ajudado também desde o nosso nascimento. Ele ajudou a gente a nascer, a crescer e chegamos até aqui hoje, mesmo com tantas lutas travadas ao longo de nossas vidas. Ou seja, você que está assistindo esse vídeo, você já deve estar consciente, né, de que você já passou por muitas lutas na sua vida. Você nasceu, você cresceu e você está aqui, né, está ouvindo, assistindo essa mensagem por um motivo, porque Deus te ajudou, porque Deus fez com que você chegasse até aqui para ouvir essa mensagem. Então Deus tem ajudado a todos nós durante todos os momentos de nossa vida, nas nossas batalhas, e Ele vai continuar nos ajudando. Como Israel chegou diante da terra prometida, né, nós também chegamos diante dessa terra prometida. Israel chegou já na terra prometida, foi entregue a ele a terra, eles descansaram. Todos os inimigos de Israel, Deus entregou nas mãos deles. Então, nenhum inimigo conseguiu então impedir que o povo entrasse na terra. E assim também como crente nós temos inimigos, principalmente Satanás, que é o nosso maior inimigo. Ele tenta nos impedir, tenta impedir a você, irmão e irmã, meu amigo, minha amiga, de chegar na terra prometida, que para nós é o céu. E se você tem fé, se você crê, se você tem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor, você tem tudo para chegar na terra prometida, né? É só um pouco de tempo. A qualquer momento nós estaremos então entrando na terra prometida. Então aqui no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 37, diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Então Jesus, ele prometeu voltar para nos levar à terra prometida, né, ao seu reino celestial, onde ele foi preparar lugar, e a qualquer momento ele vai chegar. É só questão de tempo, como diz a palavra do nosso Deus. E o nosso Deus, ele quer continuar nos ajudando, quer continuar ajudando você até chegar esse momento de entrarmos na terra prometida, que é o céu. E Ele quer nos ajudar, Deus quer nos ajudar, porque nós precisamos da sua ajuda. Nós não podemos, irmãos e irmãs, amigos e amigas, conquistarmos a terra prometida sem a ajuda de Deus. Ninguém consegue chegar no reino celestial sem a ajuda do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Ele continua querendo ajudar a todos. Só depende de você aceitar a ajuda dele ou não. Ele quer te ajudar, ele não vai também te ajudar à força. Ele ajuda se você quiser. Ele ajuda se você então pedir essa ajuda a ele. Lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo, acho que se eu não me engano, 28, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, ele diz: vinde a mim. Então, se você quer a ajuda dele, você tem que clamar a ele, você tem que chamar ele e pedir a ele para lhe ajudar. Então, por que Deus está sempre querendo nos ajudar? Porque ele está sempre ao nosso lado nos ajudando. Primeira coisa aqui é porque a nossa jornada será sempre difícil de trilhar. Nós não temos nada fácil, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, pela frente. A nossa jornada
A nossa caminhada até chegarmos na terra prometida não vai ser fácil. Como certamente para você que está assistindo, não está sendo fácil. Você deve estar passando por batalhas na sua vida, por lutas na sua vida, porque não é fácil chegar na terra prometida. Essa caminhada com Cristo tem obstáculo. O caminho para o céu ele é apertado, é de difícil acesso e tem muitos obstáculos. É diferente do caminho espaçoso, fácil de caminhar, mas é o caminho da perdição, é o caminho do erro, é o caminho do inferno. Então a Bíblia nos diz que Deus quer continuar nos ajudando, porque a nossa jornada será sempre difícil de trilhar. Agora a gente vai mudar alguns textos. Vamos ver então o Evangelho de João, no capítulo 16, o versículo 33, que ele diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo que nós devemos nele ter paz. Por quê? Porque nesse mundo cosmo, nesse mundo planeta, nós teremos aflições. E nós sabemos, irmãos e irmãs, amigos e amigas, que há muitos momentos de aflições. Talvez você já está passando por isso. Nós estamos vivendo aí esse momento de pandemia, é triste para muitas pessoas. Essa doença é terrível, né? Mexe com o emocional de todas as pessoas. As pessoas que são acometidas, eu trabalho no hospital e eu vejo colegas temerosos porque abala o emocional. Eles têm medo de que a doença se agrave e ela tem consequências terríveis, né? Então é uma luta, é um momento de aflição que muitas pessoas estão vivendo. Por isso que Jesus ele está conosco, ele quer estar com você por causa desses momentos de aflições que nós passamos. E sozinho a gente não vai conseguir suportar esses momentos. A gente pode ver aqui que nós não sabemos, né, o que nós iremos enfrentar. E seja lá o que vier, a gente não vai conseguir vencer jamais sozinho as batalhas, as aflições, né, as tempestades da vida. Por isso que Deus ele está conosco, ele quer estar com você. Como sempre a gente tem visto aqui no capítulo 43 do profeta Isaías, o versículo do 1 ao 3, eu vou ler para vocês, que diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Deu o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Ou seja, Deus está conosco para nos ajudar. E meus queridos, só Deus é quem pode nos ajudar. Só podemos confiar nele. No Salmo 37, versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Ou seja, não podemos confiar em outra pessoa, só em Jesus. Para essa jornada, para vencermos essa jornada, só Jesus. Temos colegas que muitas vezes estão dispostos a nos ajudar em algumas situações, mas eles não são limitados. As ajudas das pessoas são limitadas. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu, como já falei, trabalho no hospital e muitas vezes pessoas conhecidas, pessoas amigas, pedem a minha ajuda para mediar algum tratamento no hospital. E eu posso até às vezes conseguir fazer alguma coisa, mas sou limitado, porque tem pessoas que eu dependo também dessas pessoas. Então eu tenho um limite, as outras pessoas também têm um limite, e até os médicos têm seus limites. Os médicos eles fazem um tratamento, um atendimento, ele chega a um limite em que ali ele diz: olha, agora só Deus é quem pode
fazer o resto da cura, do tratamento. Então, por isso que nós precisamos confiar só em Jesus. A questão de pessoas, Ele coloca em nossas vidas para nos ajudar, mas a nossa confiança tem que ser nele. Não podemos confiar no braço do homem. A própria Bíblia diz, lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, do versículo 5 ao 8, olha o que diz lá em Jeremias 17, do 5 ao 8. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Então, Deus está dizendo que maldito é o homem que confia no homem. Então, meu querido ouvinte, meu amigo, minha amiga que está me assistindo, não entregue a sua confiança no homem. Não diga, eu confio mais no homem do que em Deus. Eu confio mais em fulano do que em Deus. Nunca faça isso. Toda confiança você deve colocar em Deus, porque Deus, Ele compara aqui aqueles que confiam no homem como a tamargueira, que é uma planta de habitação no deserto. É uma planta que ela produz frutos que alimenta viajantes, né? Ela ainda promove, ela é uma planta pequena, mas ela produz um fruto que olha só, até para se alimentar desse fruto é preciso que o fruto ele caia, e que quando ele cai na terra seca do deserto e quente, então ele é como se aquela terra seca, aquela terra quente e seca, ela cozinha o fruto. Aí é onde ele pode ser consumido pelos viajantes que passam ali e chegam lá debaixo daquela árvore, mesmo sendo baixinha, mas tem a tabargueira lá no chão já caída e praticamente cozida pela terra quente. Então é que pode alimentar, mas é uma planta praticamente solitária do deserto. Se encontra, ela não é um pomar de tamargueira, é um lugar que tem com a distância de outras, sabe lá Deus que distância você pode encontrar uma outra planta dessa no deserto. Então ele diz que o homem que confia no homem é como essa planta, é como as dificuldades são limitados, né? Tudo que essa planta dá são limitados. Nós devemos confiar em Deus, porque ele diz assim, bendito, né, o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Aí, olha a diferença, porque será como árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem se deixa de dar fruto. A tamargueira não, ela tem limite, mas a árvore plantada junto ao ribeiro, ela sempre se mantém verde e sempre produz fruto. Por isso que Deus diz que nós devemos confiar nele, só nele, porque ele é o único digno de toda confiança. E em segundo lugar, porque Deus, ele quer continuar nos ajudando, porque ele sabe que a nossa fé pode ser abalada. Vamos para um outro texto, lá em Apocalipse capítulo 2, no versículo 10, diz assim, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Meus queridos, minhas queridas, nós sabemos que o mundo nos odeia e quer a nossa fé abalada, nosso afastamento da comunhão de Deus. É por isso que temos de continuarmos firmes na fé,
no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós estamos cercados de inimigo. Agora mesmo nós estamos afastados da comunhão. Isso, o inimigo está feliz, né? Principalmente Satanás está feliz, porque os crentes não estão tendo comunhão. Alguns estão voltando agora para a comunhão das igrejas, né? E com limitações, é claro. Mas nós sabemos que o diabo ele não quer isso. Ele não quer que os crentes se reúnam, os crentes se firmem no Senhor. Ele quer abalar a nossa fé. Por isso que é preciso que o Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco, para sempre nos fortalecer essa fé, para não deixar que a nossa fé seja abalada, seja derrubada, porque Ele quer estar conosco. Ele está sempre mostrando que Ele está aqui. Ele diz: olha, eis que estou convosco, não te deixarei, nem te desampararei. Por isso que muitas vezes haverá provas na nossa vida. Há aflições, como a gente já viu logo no primeiro ponto, que nesse mundo nós teremos aflições. E muitas vezes nessas aflições a fé é abalada. Eu já ouvi testemunho de pessoas que estavam na igreja e devido, né, a uma aflição ou um momento de uma circunstância difícil na sua vida, a sua fé foi abalada. Aí chegou a dizer: não sei mais, eu não creio mais, eu deixei a igreja. Uma certa vez eu cheguei na casa de uma parente e o seu esposo estava doente, e a gente falou: olha, não, tenha fé que Deus está no comando. Ela: Deus? Que Deus é esse que permite que o seu servo esteja lá sofrendo? Então veja que eu quando eu conversei com ele, ele conversava dizendo que Deus estava com ele e que Deus sabia por que ele estava passando por aquilo ali. Eu lembro até mesmo de um texto que ele fala. Ele chegou para mim, ele ainda em dores, ele disse: o meu Senhor Jesus disse que o que eu faço não sabes tu agora, mas o saberás depois, né? Se eu não me engano é lá no Evangelho de João, capítulo 7, se eu não me engano é João 7, 13, ou é 13, 7, né? Não, é 13, 7, ele diz assim: respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Então ele mostrava a sua fé, mesmo no momento de aflições, porque ele disse: Jesus está aqui comigo, Jesus não me deixa, ele não vai sair de perto de mim. Ele mesmo no leito de um hospital, mas ele continuava firme. Por isso que Deus está sempre conosco, nos ajudando, nos auxiliando em nos manter firme na nossa fé. No livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 35 ao 39, olha o que diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tende grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ou seja, nós precisamos estar firme no Senhor. E para que a gente possa estar firme no Senhor, Ele precisa estar conosco, estar sempre ao nosso lado. É por isso que nós devemos sempre estar buscando a presença do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, para que a gente possa estar firme. E que as nossas orações tem que ser sempre assim: Senhor Jesus, esteja comigo, não me abandone, não me deixe, me dá, Senhor Deus, cada vez mais firmeza nos teus caminhos, não me tire jamais, não permita jamais que eu me desvie dos teus santos caminhos, dos teus retos caminhos. Então, Jesus ele disse que sem ele a gente não pode fazer nada. Lá em João 15, 5, ele diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, nós podemos dizer aqui que precisamos do auxílio de Jesus, da ajuda de Jesus, para que a nossa fé não seja abalada. E nós sabemos, irmãos, que há muitos exemplos de pessoas, até de igrejas, que tiveram a sua fé abalada. Então, as igrejas estão mudando de direção, de doutrina, estão tirando a reverência, a centralização do Senhor Jesus,
E nós temos que nos manter firmes até a sua volta. Ou seja, muitas igrejas estão até saindo dos caminhos do Senhor para outros caminhos. Eu tenho visto aí até isso com tristeza, né? Falo isso com tristeza porque eu vi pastores que no início de seus ministérios eles pregavam muito bem a palavra do nosso Deus. O foco era a palavra de Deus, era um ensinamento centralizado na palavra de Deus, e hoje mudou totalmente, né, o seu discurso. Hoje falando em crente investir na sua fé. Eu vi uma vez um pastor, um outro pastor, no seu programa aí de televisão, dizendo: olha, eu desafio você a depositar R$ 900 e Deus vai te dar uma bênção. Ou seja, isso não existe, isso muda do foco do evangelho, né? Isso é um roubo, né? Isso é uma enganação para as pessoas que creem. Ou seja, nunca Jesus ele pede que você invista em dinheiro. Eu já vi esse outro pastor dizendo: você tem uma prestação do seu apartamento, um aluguel, não pague o seu aluguel, não pague a prestação do seu apartamento e traga para a igreja, invista no Senhor que Ele vai te dar um apartamento. Isso é mentira, irmãos. Ou seja, as igrejas, alguns pastores tiraram a direção da centralização da palavra de Deus, o foco da palavra de Deus, que é pregar um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro. Então Deus não precisa de dinheiro para curar ninguém, nem para você provar a sua fé através de dinheiro, né? Então isso é triste, né? Muitas pessoas estão se afastando, e vai chegar o tempo em que Jesus vai voltar e pode encontrar até poucas pessoas com fé na terra, como diz aqui em Lucas 18, versículo 8, diz: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ou seja, Jesus, quando voltar, certamente vai encontrar pouca gente ainda firme no evangelho, no verdadeiro evangelho, porque há muitas igrejas, há muitos evangelhos. Eu lembro que um grande pastor que já está na glória, ele falou, ele até tem um livretozinho que é o Cacangelho, né? E esse Cacangelho quer dizer o falso evangelho. Então há muitas igrejas que estão aí mais pregando o falso evangelho do que o verdadeiro evangelho, que é o evangelho das boas novas que Jesus deixou. E no livro de Lucas ainda, no evangelho de Lucas, no capítulo 21, o 34 e 36, diz assim: e olhai por vós, não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas as coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então é preciso que nós continuemos firmes para alcançarmos as promessas do Senhor Jesus Cristo. E para isso Ele está conosco, Ele está nos ajudando. Sem Ele não há firmeza, irmãos. Eu vou andar firme, mas sem Jesus. Não tem. Não existe caminho firme sem Jesus. O caminho sem Jesus é escorregadio. É caminho de escuridão. A pessoa não sabe nem em que tropeça. Mas o caminho de Jesus, ele brilha cada vez mais. Então, o caminho do Senhor, ele brilha cada vez mais. Então, o caminho do ímpio, do incrédulo, é como caminho de treva, de escuridão. Então não podemos deixar de ter o apoio de Jesus para continuar nessa jornada, porque nós não podemos fazer nada sem Ele, né? Ele está conosco e a nossa fé pode ser abalada por qualquer coisa, e se chegar esse momento, Ele diz: olha, não tema, eu estou contigo. Por isso que Ele precisa, aliás, por isso que nós precisamos da ajuda do Senhor Jesus Cristo, para que a nossa fé jamais seja abalada. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos vigiar para estar em pé diante do Filho do Homem. E em terceiro lugar, porque o nosso Deus sempre está nos ajudando, é porque Ele quer que nós cheguemos
à terra prometida, ao nosso porto seguro. Porque nessa vida é como nós estivéssemos em um navio, em um grande oceano, e nós sabemos que esse oceano, no oceano surgem tempestades, né, surgem ventos fortes, surgem coisas que podem querer nos abalar e até nos matar. Por isso que o Senhor ele está sempre nos ajudando, porque Ele quer que a gente chegue em segurança no porto seguro. Mais um texto da palavra de Deus que se encontra no Salmo 107, do versículo 28 ao 32, diz assim: então clamam ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta e acalma assim as suas ondas. Então se alegrem porque se aquietaram. Assim os leva ao seu porto desejado. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltemo-nos na congregação do povo e glorifiquemo-nos na assembleia dos anciãos. Então veja que, meus queridos irmãos e irmãs, minhas queridas irmãs, meu querido amigo, minha querida amiga, que nessa vida nós, como já falamos aqui anteriormente, nós estamos numa caminhada até chegarmos na terra prometida, que é o céu. Mas até chegarmos lá, nós teremos dificuldades, teremos lutas, teremos batalhas, obstáculos, tempestades que tentarão nos afundar, tentarão até nos impedir de chegarmos no porto seguro, né? Então, passaremos por tempestade no mar dessa vida terrena. Nesse mesmo texto aqui, nesse Salmo 107, o versículo 25 e o 26 diz assim: pois Ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas, sobe aos céus, desce aos abismos, e a sua alma se derrete em angústia. Ou seja, nossa vida é assim, nós temos momentos de altos e baixos, nós temos momentos de tempestade e momentos de calmaria. E para que a gente continue a navegar em frente, né, não podemos recuar, retroceder, devemos continuar a nossa jornada sempre em frente, e é preciso então que nós tenhamos ao nosso comando Jesus. Jesus é o nosso comandante, é aquele que está segurando o timão, é o nosso timoneiro, é aquele que está nos guiando até o porto seguro, né? Então ele manda que a gente tenha calma, né? Confie nele, ele é o nosso comandante, ele vai sempre nos ouvir quando nós clamarmos a ele, e ele vai nos levar ao nosso lugar desejado, que é o céu, que todo mundo quer ir para o céu. É claro que no final dessa jornada nós queremos descansar a nossa eternidade no céu. E o versículo 30 do Salmo 107, ele diz: então se alegrem, porque se aquietaram, assim os leva ao porto desejado. Ou seja, o mar se eleva com as suas ondas, o vento tempestuoso pode então surgir no mar, mas o Senhor Deus nos leva ao porto seguro. Então, meus queridos, são esses os motivos porque o Senhor Deus quer continuar nos ajudando, está sempre ao nosso lado, porque a nossa jornada será sempre difícil de trilhar, porque nossa fé pode ser abalada, e porque Ele quer que nós cheguemos ao porto seguro, ao céu, que é a nossa morada eterna. Então até aqui o Senhor tem nos ajudado. Façamos aqui, você pode até olhar, se você olhar para a sua vida e você fizer uma retrospectiva, né, você lembrar dos acontecimentos passados na sua vida, você pode então entender o seguinte, chegar à conclusão: meu Deus, eu cheguei aqui, eu passei por tantas coisas e estou aqui, estou hoje assistindo essa mensagem. Então, se eu estou assistindo essa mensagem, é porque o Senhor me permitiu, o Senhor está comigo, permitindo que eu assista essa mensagem. Então, Ele nos livrou de várias derrotas, Ele nos livrou da queda, Ele nos livrou da armadilha do diabo, nos livrou da fome, da morte, nos livrou da peste,
certo? E vai continuar nos livrando em nome de Jesus. Ele garantiu nossas vitórias até aqui e vai garantir para sempre. Porque nós podemos ver que lá no texto passado que nós lemos, os inimigos de Israel, lá de Samuel, capítulo 21, ele fala que todos os inimigos ele derrotou, ele entregou nas mãos do povo hebreu, e o povo hebreu conquistou a terra prometida e descansou na terra prometida. Então os inimigos que estão nos atacando, que vai ainda nos atacar, com a ajuda do Senhor eles serão derrotados. Por isso que precisamos do auxílio do Senhor. Ele se manteve e ele vai sempre se manter ao nosso lado, ajudando nossos filhos, ajudando nossos cônjuges, ajudando nossos amigos. Então nós não podemos nos afastar da presença de Deus. Devemos sim agradecê-lo com nossa adoração, com a nossa comunhão. Ainda no Salmo 107, 31 e 32 diz: louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltemo-nos na congregação do povo e glorifiquemo-nos na assembleia dos anciãos. Ou seja, nós devemos louvar a Deus porque Ele tem nos ajudado. Nós devemos louvar a Deus porque Ele está conosco, porque tem nos dado vitória contra todas essas coisas que têm acontecido. E nós estamos aqui, irmão e irmã, amigo e amiga. Você está aqui agora porque Deus te ajudou e que Ele quer continuar te ajudando. Então faça isso. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Entregue a sua família ao Senhor Jesus Cristo. Traga a sua família para o Senhor Jesus. E diga: Senhor, eu quero estar sempre ao seu lado. Eu quero sempre depender da sua ajuda, porque só com a sua ajuda é que eu vou conseguir terminar a minha jornada, não vou ter minha fé abalada e vou chegar ao porto seguro. É isso que Deus quer fazer para você. É isso que Deus quer fazer com você. Quer te conduzir ao céu em segurança. E quando nós chegarmos lá, meus irmãos, minhas irmãs, e você, meu amigo, minha amiga, que vai entregar a sua vida a Jesus, que vai se converter ao Senhor Jesus Cristo. Quando estivermos lá na congregação dos salvos, vamos dizer assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Deus, pela vossa palavra, e abençoa, continua ajudando a todos que estão assistindo esse vídeo, às suas famílias, aos seus amigos. Ajuda, Senhor, nessa jornada da vida. Ajuda a se manter firme nessa fé no Senhor e ajuda a chegar no porto seguro que é o nosso lar celestial. É em nome de Jesus que eu oro ao Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe.